depois. Um luar, um azul do mar que a noite compôs. Uma estrela. Olá a todos, bem-vindos mais uma vez a Um Perfeito Cavalheiro do canal Lifestyle em português. Eu agora estava aqui a ver no Instagram que este programa já tem mais de um ano. É incrível como é que o tempo passa. Para quem não me conhece, o meu nome é Pedro Caldeira, eu estou aqui para vos ajudar com regras de etiqueta, com culinária, com decoração, com saber estar bem à mesa, etc. Com coisas que eu acho que são essenciais para nós podermos florescer como pessoas e transmitirmos uma boa imagem sobre nós, porque essa imagem muitas vezes traz-nos umas enormes vantagens, não só no negócio, como também no nosso bem-estar interior e também pelo bem-estar da sociedade em geral. E, portanto, sendo que já passou mais de um ano, portanto, praticamente já há 15 meses, pelas minhas contas, eu hoje fiz-vos uma lista das 10 coisas mais importantes do meu ponto de vista para que um homem seja um perfeito cavalheiro. Obviamente que as mulheres têm outras prioridades, mas esta lista vai-vos falar agora, estes 10 pontos, vai falar agora de o que é que um homem, do meu ponto de vista, tem que sempre cumprir para ser um perfeito cavalheiro. E depois, para a semana, eu vou-vos fazer outro vídeo com os 10 temas principais para ser uma perfeita senhora. Portanto, as coisas que se tem que evitar, as coisas que nós temos que fazer, para ficarmos sempre bem vistos. Portanto, eu até fiz aqui uma pequena cábula, e então eu vou-vos dizer eu não posso alongar muito porque o programa são só 10 minutos, mas vou-vos dar então aqui os 10 pontos principais para um homem ter uma imagem perfeita. Número 1, palavrões. Eu percebo que eu, pelo menos, eu digo muitos palavrões também, admito, mas os homens tentem evitar ao máximo dizer palavrões à frente de senhoras. Mesmo que estejam com muita intimidade, se disserem algum palavrão, peçam desculpa a seguir. A não ser que haja um grau de intimidade enorme, fica sempre muito feio um homem dizer palavrões. Isso até inclui as andotas, por exemplo, quando há andotas que são um bocadinho demasiado ordinárias. Portanto, eu acho que um perfeito cavalheiro deve evitar ao máximo contar essas andotas, mas principalmente nunca dizer palavrões à frente de uma senhora. Ser pontual. Eu sou português, os portugueses normalmente chegam sempre atrasados aos lugares, os espanhóis então, isso aí então nem se fala. Eu também sou um bocado espanhol, a minha mãe é espanhola, o meu pai é português, mas eu cada vez mais faço um esforço maior para ser pontual. Portanto, evitem ao máximo chegarem atrasados a qualquer tipo de compromisso que vocês tiverem. Independentemente se vocês tiverem dinheiro ou não, é muito importante um senhor estar sempre bem vestido. E isso passa por ter os sapatos bem engraxados, ter a barba feita, ou se tiverem a barba comprida, terem a barba bem aparada, estarem bem penteados. Portanto, independentemente se uma pessoa tem dinheiro ou não, isso não é desculpa para uma pessoa andar mal vestida ou desarranjada. A não ser que estiver no trabalho, se estiver a fazer um trabalho que lhe suja, ou que suja a t-shirt, por exemplo, ou a camisa, isso tudo bem. Mas fora do trabalho, uma pessoa tem que estar sempre bem vestida, ou pelo menos ter amor próprio e mérito naquilo que faz. Portanto, evitem ao máximo andarem mal vestidos ou com uma roupa mal passada. Por exemplo, ter uma camisa, quando se usa uma camisa, a camisa tem de estar sempre bem engomada, os sapatos têm de estar sempre bem engraxados, o cabelo tem de estar sempre penteado. Agora há uma moda nova de se pôr o cabelo assim muito despenteado. Eu pessoalmente não gosto nada, mas percebo que seja uma moda. Mas mesmo que esteja despenteado, se calhar aquilo foi feito com alguma atenção. Portanto, evitem ao máximo saírem de casa tal e qual como vocês sairão da cama. Portanto, tentem-se arranjar ao máximo que puderem. Vocês também têm sempre que ser o mais profissional possível, e dentro do trabalho é que se vê uma grande parte do que é que uma pessoa é na realidade.
Porque no trabalho não é o local de lazer, portanto uma pessoa tem que ser sempre discreta, sempre trabalhar com o mínimo de respeito pela própria empresa. Portanto, se vocês não gostam de trabalhar para uma empresa, eu aconselho-vos vivamente a não trabalhar para essa e procurar outros empregos, mas serem o mais profissional possíveis. Portanto, e isso, ser profissionais, requer também não só serem bons no vosso trabalho, mas como também serem, por exemplo, um team player. Portanto, basicamente jogar pela equipe. Portanto, envolverem-se nos projetos da empresa e dos vossos sócios ao máximo. Portanto, envolvam-se em projetos em comum para vocês fazerem os vossos sócios sentirem-se também especiais e querem também trabalhar com vocês para o crescimento da empresa e, consequentemente, também a vossa vida profissional. Tem aqui a junioridade, que se calhar não passa muito por etiqueta, passa mais pela maneira de uma pessoa estar na vida. Vocês também têm sempre que ser o mais profissional possível e dentro do trabalho é que se vê vê-se uma grande parte do que uma pessoa é na realidade. Porque no trabalho não é o local de lazer, portanto uma pessoa tem que ser sempre discreta, sempre trabalhar com o mínimo de respeito pela própria empresa. Portanto, se vocês não gostam de trabalhar para uma empresa, eu aconselho-vos vivamente a não trabalhar para essa e procurar outros empregos, mas serem o mais profissional possíveis. Portanto, e isso, ser profissionais, requer também não só serem bons no vosso trabalho, mas como também serem, por exemplo, um team player. Portanto, basicamente jogar pela equipe. Portanto, envolverem-se nos projetos da empresa e dos vossos sócios ao máximo. Portanto, envolvam-se em projetos em comum para vocês fazerem os vossos sócios sentirem-se também especiais e querem também trabalhar com vocês para o crescimento da empresa e, consequentemente, também a vossa vida profissional. Tem aqui a junioridade, que se calhar não passa muito por etiqueta, passa mais pela maneira de uma pessoa estar na vida, mas para mim é essencial uma pessoa ser generosa. E para mim a generosidade não é uma pessoa que tem 1 milhão e dá 10, porque essa generosidade não faz diferença absolutamente nenhuma a essa pessoa. Para mim a generosidade é quando se dá, já antes de que nos peçam alguma coisa. Nós temos que ver quando uma pessoa está aflita, portanto oferecer a nossa ajuda, tentar ao máximo não cobrar essa ajuda. E generosidade é mesmo quando nós damos alguma coisa que nos faz diferença. Portanto, se temos um pão, é dar metade do pão a outra pessoa por amor ou por generosidade. Essa metade do pão vai nos fazer alguma diferença, mas isso é que é a autêntica generosidade, e eu acho que isso é provavelmente das melhores coisas que o ser humano pode ter, é generosidade. A generosidade sem cobranças, portanto, dar, mas sem pedir nada em troca. Ser um bom ouvinte, isso também vai para as senhoras também, como é óbvio. Aliás, quase tudo isto vai para as senhoras também, mas para a semana eu tenho coisas um bocadinho mais interessantes a falar sobre as senhoras, o que é que eu acho que uma senhora deve fazer ou representar para ser uma perfeita senhora. Mas ter um bom ouvido com os vossos amigos é essencial. Nós também temos que saber ouvir os nossos amigos. Muitas vezes acabamos por ouvir uma pessoa e acabamos por depois também falar um bocado da nossa vida, mas há muitas vezes que os nossos amigos precisam de falar e nós, sem querer, acabamos por não ouvi-lo. Portanto, ser um bom ouvido é das principais qualidades que um homem pode ter. Bebedeiras, isto eu já falei nos outros programas anteriores. Tentem ao máximo evitar grandes bebedeiras, principalmente à frente de senhoras. Quer dizer, eu, por exemplo, eu bebo, mas nunca ninguém me viu a vomitar, por exemplo, ou a fazer figuras tristes, porque eu sei muito bem me controlar com a bebida. E, portanto, se vocês tiverem problemas se vocês souberem que não conseguem beber e controlar-se, então evitem ao máximo beber em ocasiões com mais pessoas. Portanto, tenham sempre muito cuidado com as bebedeiras, porque muitas vezes, aliás, não é muitas vezes, é 99,9% das vezes, essas bebedeiras dão sempre a mal-entendidos e depois uma pessoa acorda sóbria e arrepende-se sempre daquilo que diz. E por último, e que infelizmente isso ainda existe bastante, eu acho que é provavelmente a pior coisa que pode haver num homem, e só demonstra uma enorme ignorância,
é um homem que seja racista ou homofóbico. Se é o seu caso, a homofobia ou o racismo só demonstra um enorme grau de estupidez e de ignorância. Se por acaso você for vítima de homofobia ou de qualquer tipo de preconceito, nunca aceitem essa situação, jamais, porque isso, para mim, representa o pior do homem, porque no trabalho não é o local de lazer, portanto, uma pessoa tem que ser sempre discreta, sempre trabalhar com o mínimo de respeito pela própria empresa. Portanto, se vocês não gostam de trabalhar para uma empresa, eu aconselho-vos vivamente a não trabalhar para essa e procurar outros empregos, mas serem o mais profissional possíveis. Portanto, e isso, ser profissionais, requer também não só serem bons no vosso trabalho, mas como também serem, por exemplo, um team player. Portanto, basicamente jogar pela equipe. Portanto, envolverem-se nos projetos da empresa e dos vossos sócios ao máximo. Portanto, envolvam-se em projetos em comum para vocês fazerem os vossos sócios sentirem-se também especiais e querem também trabalhar com vocês para o crescimento da empresa e, consequentemente, também a vossa vida profissional. Tem aqui a generosidade, que se calhar não passa muito por etiqueta, passa mais pela maneira de uma pessoa estar na vida, mas para mim é essencial uma pessoa ser generosa. E para mim a generosidade não é uma pessoa que tem 1 milhão e dá 10, porque essa generosidade não faz diferença absolutamente nenhuma a essa pessoa. Para mim a generosidade é quando se dá, já antes de que nos peçam alguma coisa. Nós temos que ver quando uma pessoa está aflita, portanto, oferecer a nossa ajuda, tentar ao máximo não cobrar essa ajuda. E generosidade é mesmo quando nós damos alguma coisa que nos faz diferença. Portanto, se temos um pão, é dar metade do pão a outra pessoa por amor ou por generosidade. Essa metade do pão vai nos fazer alguma diferença, mas isso é que é a autêntica generosidade, e eu acho que isso é provavelmente das melhores coisas que o ser humano pode ter, é generosidade. A generosidade sem cobranças, portanto, dar, mas sem pedir nada em troca. Ser um bom ouvinte, isso também vai para as senhoras também, como é óbvio. Aliás, quase tudo isto vai para as senhoras também, mas para a semana eu tenho coisas um bocadinho mais interessantes a falar sobre as senhoras, o que é que eu acho que uma senhora deve fazer ou representar para ser uma perfeita senhora. Mas ter um bom ouvido com os vossos amigos é essencial. Nós também temos que saber ouvir os nossos amigos. Muitas vezes acabamos por ouvir uma pessoa e acabamos por depois também falar um bocado da nossa vida, mas há muitas vezes que os nossos amigos precisam de falar e nós, sem querer, acabamos por não ouvi-lo. Portanto, ser um bom ouvido é das principais qualidades que um homem pode ter. Bebedeiras, isto eu já falei nos outros programas anteriores. Tentem ao máximo evitar grandes bebedeiras, principalmente à frente de senhoras. Quer dizer, eu, por exemplo, eu bebo, mas nunca ninguém me viu a vomitar, por exemplo, ou a fazer figuras tristes, porque eu sei muito bem me controlar com a bebida. E, portanto, se vocês tiverem problemas se vocês souberem que não conseguem beber e controlar-se, então evitem ao máximo beber em ocasiões com mais pessoas. Portanto, tenham sempre muito cuidado com as bebedeiras, porque muitas vezes, aliás, não é muitas vezes, é 99,9 das vezes, essas bebedeiras dão sempre a mal-entendidos e depois uma pessoa acorda sóbria e arrepende-se sempre daquilo que diz. E por último, e que infelizmente isso ainda existe bastante, eu acho que é provavelmente a pior coisa que pode haver num homem, e só demonstra uma enorme ignorância, é um homem que seja racista ou homofóbico. Se é o seu caso, a homofobia ou o racismo só demonstra um enorme grau de estupidez e de ignorância. Se por acaso você for vítima de homofobia ou de qualquer tipo de preconceito, nunca aceitem essa situação, jamais, porque isso, para mim, representa o pior do homem, e é precisamente por
por ainda haverem pessoas com esses sentimentos, que ainda o mundo vive com tantas guerras e ainda tem tantos problemas. Portanto, das 9 coisas que eu vos disse anteriormente, a homofobia e o racismo será a primeira coisa na lista a ser totalmente banida. Nem comentários, nem brincadeiras, nem andotas. É horrível, é estúpido, é terceiro-mundista, é antiquado. Portanto, preocupem-se mais com essa parte do que ter os sapatos engraxados. Ter os sapatos engraxados é bom, mas é muito menos importante do que ter uma mente livre, aberta e inteligente. Portanto, aqui ficaram os meus 10 conselhos principais para ser um perfeito cavalheiro e, principalmente, ser uma pessoa respeitada na sociedade. Para a semana, toca às senhoras. Mando-vos um beijinho muito, muito grande e, mais uma vez, peço desculpa, mas eu tenho aqui a minha câmera com um pequeno problema e dá-me a ideia que a imagem não está perfeita. Portanto, peço desculpa, a ver se eu consigo arranjar isto durante esta semana. Mando-vos um beijinho muito grande e, já sabem, escrevam no Instagram, no YouTube e no Facebook. O meu nome é Pedro Caldeira, perfeito cavalheiro, canal Lifestyle em português. Beijinho e um abraço. Uma ilha, um sol que aos poucos se pôs. Um luar, um azul do mar que a noite compôs. Uma estrela.